Boa noite, pessoal. Boa noite, professores de filosofia, professores em geral, educadores em geral, né? Estamos aqui de novo e vamos continuar nossa conversa, né? Tratando das questões que nos interessam, principalmente com relação à educação, aos jovens, à escola, né? E nós estamos num momento brasileiro muito tenso, né? Nós vimos aí agora, e a gente estava tratando e vai continuar tratando ainda da questão da ideologia, da fake news, né, da mentira e tudo mais. Nós temos aí agora já 3 meses de governo, o atual governo eleito no ano passado, e nós já tivemos a queda de um ministro da Educação. E eu quero dar esse exemplo, né, de vocês, não vou aqui falar mal de ninguém, tá? Nem vou mentir, isso eu posso garantir, ou tentar pelo menos, né? Se acontecer algum deslize, vocês me desculpem, como eu disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado nessa área. E todos temos ideologias e negá-las é que é o pior de tudo. Então aí nós tínhamos aí, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro o Ricardo Vélez Rodrigues, né, colombiano, naturalizado brasileiro, formado, né, ligado com a ala conservadora dos jesuítas, padres jesuítas na Colômbia, né? Então ele era um ministro que foi indicado, né, pela ala conservadora, né, pelos que defendem valores ligados mais a uma ética, a uma moral conservadora. E ele, né, conversei com uma pessoa que o conheceu, que chegou a estudar com ele no final da formação dele. Ele tinha uma formação razoável e ele era uma pessoa bem intencionada, né? Só que eu sendo bem intencionado ou bem intencionado, porque o inferno está cheio de gente bem intencionada, né? Está cheio de gente bem intencionada no inferno. Eu não acredito no inferno, mas se tiver inferno deve ter muita gente bem intencionada, porque não adianta nada eu ter boas intenções se eu, né, enfio a faca na barriga do outro, ou com boas intenções ou com más intenções, eu chego e mato, chacino, ou fico falando mal da vida para destruir o outro, né? Então, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele tinha uma visão conservadora, e isso se revelou lá quando ele mandou um e-mail, aliás, uma falta de conhecimento da lei, da escola pública e tudo mais, que mandar os alunos cantarem o hino nacional perfilados e tal, e depois tirar uma selfie e mandar para o Ministério da Educação. Vamos resgatar os valores, né, da educação tradicional e tal, e tal, e tal. Mas acontece que isso, né, viu-se que ele próprio teve que recuar, né? Não para cantar o hino nacional, porque quem inventou a lei de cantar o hino nacional não foi o Bolsonaro nem ele, né? A lei é de 2009 e é a lei do segundo governo Lula, né? Então, cantar o hino nacional nas escolas, pelo menos uma vez por semana, quase ninguém canta, e não é isso que vai fazer o patriotismo, né? Mas tudo bem, né? E tem também cantar o hino nacional nas partidas de futebol. Então, eu não sei também se aumenta o patriotismo, porque lá a minha torcida do meu time lá fica, eu não vou falar meu time aqui, né, mas para não ter briga, mas tá lá assim, e fica repetindo o nome do time, quer dizer, é uma brincadeira. No tempo dos militares você não podia nem usar bandeira porque era falta de respeito, tá entendendo? Então o patriotismo, né, depende da época, dos valores, das ideologias. Vai ser patriotismo mandar de verde e amarelo com a bandeira no ombro, né? O Ayrton Senna com a bandeira, como naquele tempo dos militares. Para quem não sabe, você era proibido de usar a bandeira. A bandeira era uma coisa sagrada. Vocês sabiam disso? Então é isso. Então o Ricardo Vélez, conservador, tal. Qual é a ideologia dele? A ideologia de uma moral conservadora ligada com as religiões fundamentalistas. Essa
é a ideologia ligada, como por exemplo a senhora Damares, né, que tem essa visão também, e uma parte do governo. O ministro que entrou, eu estou tratando aqui um exemplo de ideologia, ele já não é a mesma coisa, né? Então, tem gente por aí, professores, dizendo assim, olha, o Weizmann, Abraham Weizmann, né? Abraham Weizmann, ele é a mesma coisa, o governo Bolsonaro é a mesma coisa. Não é isso não, ele já representa uma outra ala do ultraliberalismo, sua formação é de uma educação tecnicista, tanto é que a primeira entrevista que ele deu foi justamente atacar a esquerda, atacar, né, o chamado marxismo cultural e tal, e claro, se ligar, ele vai estar muito mais ligado a o Todos pela Educação, lá da Tabata, as privatizações das áreas da educação, que está muito ligado com a reforma do ensino médio que foi aprovado no Temer, né? Então, você vê que dois ministros de um mesmo governo da área da educação não representam a mesma ideologia, né? Mesmo porque esse governo que está aí, ele é plural, ele não tem uma linha única, né? Todo mundo está falando até hoje do PT, o PT, porque o PSDB, porque o PT, né? E hoje você não pode falar assim, o governo Bolsonaro é uma colcha de retalho nesse nível. Agora, evidentemente que há uma ideologia que permeia tudo isso aqui do atual governo, que é a ideologia neoliberal ou ultraliberal, que é a ideologia de um capitalismo que nós chamamos aqui na América do Sul, né, na América Latina, chama capitalismo selvagem, né? Então, você pega um capitalismo americano, ele é liberal. Há um liberalismo. Nada contra. Quem é liberal, seja liberal. Eu vou dar um exemplo de alguém aqui que tem uma ideologia liberal, né, defende e tal, e a gente conversa. Que é o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é um âncora lá da Band News. O Ricardo Boechat, ele era um liberal, né? Tinha umas pitadinhas de anarquista assim, mas aquilo aí era só para inglês ver. Um liberal. Então, eu defendo um capitalismo liberal. Ora, o capitalismo nasceu o liberalismo. Você pode questionar, criticar, falar mal, tal, mas se você pega a Idade Média, o final da Idade Média, e onde os reis, a nobreza, a igreja católica, dominava tudo, dominava o comércio, onde, quer dizer, não havia liberdade de nada, entendendo? Não havia três poderes, não havia leis. A igreja fazia lei, os reis faziam a lei, como dizia Luís XIV, eu sou o Estado, eu sou eu. Napoleão, o pau quebrava. Então, é claro que os liberais, né, representam, segundo a Revolução Francesa, um avanço na história, né, um avanço pelo menos político que houve, né? Então, agora, se você pega, né, uma ideologia ultraliberal, né, é diferente, porque aí você vai, né, você vai negar não só o liberalismo norte-americano, você vai negar o liberalismo europeu do estado de bem-estar social, né? Você vai negar, ou seja, todas as conquistas que dentro do próprio capitalismo houve na história. Os direitos trabalhistas foram lutas dos socialistas, né? E aqui entra uma outra ideologia, né, do socialismo, que é o oposto do ultraliberalismo, quer dizer, onde mesmo no sistema capitalista você vai ter um avanço social, um avanço dentro da educação pública, da saúde pública. Pega lá na Inglaterra e vê lá como é que é, no Canadá, nós temos aí na França, né, países onde há um avanço do Estado, né, na garantia do mínimo, né, do bem-estar social, na área da saúde, segurança, educação, né, os liberais não negam isso. No momento, nós temos um governo ultraliberal,
Ele é ultraliberal porque ele quer negar tudo. Então, vamos dar um exemplo aqui de ideologia. A reforma da Previdência. Tem que ter uma reforma, eu não vou entrar aqui no mérito, né? O pessoal está ficando mais velho, está vivendo mais e tal. Agora, esta reforma que está aí, ela vai na linha do ultraliberalismo. Ela é muito mais lesiva aos trabalhadores do que foi a reforma do Temer, que se coloca, poderia ter sido aprovado bem mais facilmente. Não, né? Quando você fala, para dar um exemplo, de pagar para um aposentado lá no final da vida R$400 por mês para ele sobreviver, você está matando o cara. Já mata desde já, né? Então, gente, vocês estão vendo essas ideologias permeando esses exemplos, né? Então, como foi a ideologia dos governos do PT? A ideologia o quê? De um arremedo de estado de bem-estar social, mas assim mesmo? Foi muito bom para muita gente. Estão querendo negar a história agora? Até para a classe média, né? Se viajava, se ganhava mais, né? O Brasil, no último ano do governo Dilma, gastou lá fora 30 bilhões em turismo. Agora não estão gastando acho que nem 10, porque o negócio está feio. Gasolina está caro, o dólar está alto, o euro está alto, mas não no tempo do governo Lula. Não sei quem falou aí, a ideologia, né? Que o governo do PT, do Lula, enterrou o Brasil. Cometeu muitos erros, mas não enterrou o Brasil. Então, essa briga ideológica é uma briga o quê? Que cada um pega, né? Você imagina umas hienas, né? Umas hienas, você já viu aqueles documentários do Discovery, da National Geographic, né? Que tem assim, um leão que foi lá e os leopardos foram lá e caçaram umas presas e estão comendo, chega aquele bando de hiena e elas avançam em cima e cada um tenta puxar o pedaço. Essa briga ideológica, ela é baseada o que hoje em dia na nossa sociedade? Aí está um agravante do ódio de classes, do ódio de gênero, do ódio de etnias, né? De raça que a gente fala, mas é etnias. É um ódio, o ódio do pobre. O cara é pobre, ele tem culpa de ser pobre. Ele está na rua, ele tem que ser queimado, tem que jogar álcool nele, não é isso? Gente, isso é lamentável. Se eu tenho uma vereadora que vai lá e luta para que o povo tenha um pouco mais de mínimo de direito de morar, de ter um prédio construído com alvará, de licença da prefeitura que ele está pagando, chega uma pessoa e mata, né? É inconcebível isso. E tem gente que sai na rua, inclusive políticos, eu não vou falar o nome de aqui, porque senão vão me processar, que defende isso. Não, eu vi um vídeo a semana passada, assim, é o cúmulo da idiotice, da burrice e da cabeça feita, como um endemoniado, dizendo assim, que a vereadora Marielle deveria ter recebido mais tiro na boca, que ela recebeu pouco, porque ela é comunista, porque ela é gay, porque ela é lésbica. Gente, pelo amor de Deus, onde nós chegamos, né? A chamada ideologia de gênero, eu não sei essas coisas aí aonde vai. Então, gente, eu dei um exemplo aqui muito concreto, né, de como que o papel da ideologia. Eu vou citar aqui um autor do livro Edgar Morin, escreve Morin, Edgar Morin, francês, escreveu um livrinho que eu recomendo, chama Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, em que ele, no primeiro e segundo capítulo, trata lá da questão da ideologia, mas de um aspecto mais psicanalítico. O Marx trata da ideologia, o Feuerbach, o Destutt de Tracy e outros, os modernos tratam da questão mais social da ideologia, né? Os sociólogos do século XIX e a escola de Frankfurt também.
Já o Edgar Morin acrescenta um aspecto no livro dele, Os Sete Saberes, que é a ideologia como uma possessão demoníaca. Né? A ideia, ela se torna tão forte, que ela vai cegando a pessoa. E a pessoa fica endemoniada pela ideia que ela bota na cabeça. Então você vê quando alguém, de um lado ou de outro, né, pega simplesmente e você pode mostrar para ela na cara, olha, você está vendo aqui que o cara falou? Ele elogiou o nazismo. Ele falou que o nazismo pode ser perdoado. Você está vendo? Eu não estou fazendo ideologia aqui, eu podia dar outro exemplo, né? Vou dar. Mas eu estou dando isso aí, não vou falar o nome. Mas é história. Como que eu vou perdoar o nazismo? Se nem na Alemanha, muito menos em Israel, se perdoa o nazismo. E eu vou lá e coloco a minha mão no Muro das Lamentações, o muro do Templo de Jerusalém, e falo assim, olha, eu vou perdoar os nazistas. Olha, eu tenho certeza que os judeus jamais fariam isso, né? De perdoar o nazismo. Claro que a história já julgou e tudo mais, mas a ideia, voltando ao Morin, ela é tão forte, ela cega, ela deixa a pessoa... É o tipo do cara que vai lá e mata alguém e fala assim, eu matei por amor. É que nem, aliás, o amor também, quando ele se torna isso, ele cega também as pessoas, porque não é amor. E a ideologia não é ideia, é uma possessão demoníaca, segundo Edgar Morin. Então, gente, nós temos esses exemplos aí. Então, agora, eu vou negar que existem ideias diferentes, que existem compreensões diferentes da realidade? Não, não vamos negar. A democracia é o lugar onde há as diferenças, todas elas, de ideias, né, de sexo, de gênero, de etnia, de tudo. Olha, eu adoro a Beatriz aqui, mas eu não sou passarinho, caramba. Ai, mas ela tem que ser igual a mim, eu sou socialista, tá? Então a Beatriz tem que ser igual a mim. Não é igual a mim, ela é um pássaro, ela é uma coruja, né? Isso aqui é uma garrafinha d'água. Certo? Vou mostrar aqui para não fazer propaganda. Né? Então, as diferenças na democracia, mas não é por causa das diferenças que eu tenho que matar o outro. Aliás, eu vou dar aqui um exemplo de como que as diferenças são essenciais, mas não para a gente se matar. Há um torcedor do São Paulo, há um torcedor do Corinthians, do Santos ou do Palmeiras. É claro que nós temos 4 times diferentes. Não vou citar os outros aqui agora não, né? Flamengo, Ferroviária, Santos... Santos eu citei, Bahia, Vitória, Cruzeiro, Atlético, Internacional, Grêmio, né, Chapecoense, vai ter hoje à noite, Chapecoense, hein? Chapecoense, hein? Cuidado, hein? Então, agora, qual é a graça que teria o futebol paulista, citando aqui, se não fosse São Paulo e Corinthians, ou se não fosse Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos? A beleza da vida está nisso. Dizia o meu avô Vitório, a vida é bonita porque ela tem diferenças. Você imagina se o mundo fosse só feito de hétero, machão, né? Tá aqui, aquele bando de machão, todo mundo igual. Não é dessa igualdade que se fala. Quanto mais diferenças... E tem pessoas que querem padronizar, né? E aí bota Deus no meio. Eu já citei aqui do Spinoza, que a pior ideologia que tem é a ideologia religiosa, que eu já citei aqui. Então fala, Deus falou, está escrito na Bíblia, está escrito no Alcorão. Ele falou lá que quem for infiel já tem que matar, então sai com as bombas por aí, mata todo mundo. Ou faz que nem as cruzadas, pega quem não é católico, né, e mata. Então, a ideologia é uma possessão demoníaca. Aí, aonde é que entra a questão da filosofia aqui nisso tudo? A filosofia entra justamente porque a filosofia, para começar, ela não é um corpo de saberes que se juntam e tudo mais. Quem faz isso da filosofia faz ideologia. A filosofia, existem muitas filosofias. Existem filósofos na história que fizeram sínteses, criaram conceitos, a começar lá por Platão,
ligado com Sócrates, ou pode ser com Anaxágoras, com Parmênides. Há também filosofias no Oriente, filosofia na África, onde criaram-se conceitos, né? O conceito do candomblé, do budismo, o conceito do judaísmo, que são criações da humanidade, da cultura da humanidade. E nenhuma delas é superior ou inferior, né? Mais bonita ou mais feia, né? São criações. Agora, são criações que têm um corpo de conhecimento. E assim também são as ciências. Então, nós vamos voltar nisso, que o papel da filosofia, qual é o papel da filosofia? Da reflexão filosófica. Nós temos, então, vários corpos de saberes. Eu posso citar aqui, citei Platão, você pode citar depois Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, eu já citei aqui outros, Escola de Frankfurt, Sartre. Aí eu cito vários filósofos, o Rousseau, o Hume, né? E vamos citando aí. Quer dizer, onde se aborda o quê? Vários temas do conhecimento humano. E nós temos as diversas ciências. Ora, o que é a filosofia, no caso em particular, que eu estou tratando aqui de filosofia? Ela tem o quê? Esse papel, o quê? Justamente crítico, de autocrítica para começar, de autofundamentação do conhecimento. E eu tenho que me autofundamentar. Eu brincava lá com os meus alunos, eles falavam assim, o senhor, né, eu acho isso, eu acho. A filosofia não é acho. O Sócrates lá na Grécia também não concordava com o achismo. Achismo não é filosofia. Achismo nem ideologia é. Achismo é achismo. Eu acho que o governo Lula indicou o Paulo Freire. Fica achando, né? Isso é ignorância. O Paulo Freire é muito mais antigo, muito mais. É um teórico, é um grande pensador da educação, filósofo. O Lula é um sindicalista, o Lula nunca indicou Paulo Freire, tá? Claro que existem ligações históricas entre partidos e tal, mas o que tem a ver o Paulo Freire, um homem reconhecido no mundo inteiro, com isso? O que é? A questão da ideologia ou da burrice, né? E eu acho que está mais ligado com a burrice do que com a ideologia, né? Então, a filosofia então tem esse papel de análise crítica, como eu já disse aqui. É uma análise crítica radical, rigorosa, de conjunto, que ao mesmo tempo que faz a crítica, faz a autocrítica da fundamentação do conhecimento. A teoria do conhecimento é isso. Eu não posso sair por aí afirmando coisas, dizendo, eu acho isso, é assim, não é, não é. O Olavo de Carvalho, por exemplo, tem que citar esse cara, porque ele é um dos gurus de políticas aí agora, e fala assim, porque eu acho que a Terra é plana. O problema é seu, né? Eu não sei, eu acho que nós temos 2 ou 3 luas, hein? Né? Nós temos uma lua só. Ou tem mais uma? Mais do que uma? Então, é isso, gente. Nós voltaremos aqui ainda, né, para dizer do papel das ciências, da filosofia, que tentam sempre, eu vou terminar com isso, tentam sempre, porque cada governo que vem na educação e tudo mais, nós vamos tirar a filosofia. A filosofia não serve para nada, todo mundo ataca a filosofia. Por que atacam a filosofia? Então, professor de filosofia, se atacam tanto a filosofia, é que nós temos algum papel na história da humanidade. E eu tenho certeza que nós temos. Então, agora é claro que nós vamos ficar aqui, cada um no seu mundinho, filosofando, achando bonitinho, né? E se a gente não vai à luta, aí já é outra história, né? Então, nós temos o dever ético, intelectual, né, de lutar para que o conhecimento humano não se torne uma ideologia e para que nós não vejamos pessoas por aí, professores, políticos, governos, presidentes, tal, né, sendo endemoniados pelas fake news e pelas falsas ideias, pseudo-ideias e pelas ideologias que nos tomam, né, como possessão demoníaca, né? Aqui é apenas, tá? É apenas um exemplinho. Beatriz, você também não acredita em demônio, né? Mas se ele existe, coitado do demônio, né? Ele está sendo culpado de muita coisa. Nós somos os demônios de nós mesmos.
nós também somos os anjos e as anjas de nós mesmos, não é isso? Tá ok, gente? Muito obrigado. Dá o like aí, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Foi um grande prazer, mais uma vez, bater esse papo com vocês, tá ok? Chico Greter, fatos, não fakes.